Inclusive, no nosso espetáculo, a gente tem a oportunidade de ter em cena um elenco majoritariamente negro, né, composto por pessoas pretas e pardas, em sua grande maioria. Isso se estende também para músicos e coro. E queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim. Você acha que a gente vem caminhando nesse sentido? A gente tem conseguido ter espaços de mais protagonismo para pessoas pretas? Você sente que a gente tem, tem, tem de fato assumido isso como uma pauta importante para a nossa sociedade, para um entendimento de sociedade como deve ser? Ô Leila, isso é um papo bom da gente trocar. Eu acho que ainda a gente está muito lento ainda. A gente está muito aquém do que era necessário, porque depois que você lê esse texto, por exemplo, Viva o Povo Brasileiro, você vê que essas histórias eram as histórias que tinham que ser mais contadas. Esses personagens eram os personagens que você tinha que mais ver. Mas não é assim, porque a gente vem de um agente rebotalha branca, europeia, e acrescenta um babaca aí nessa aí, porque imagina, a gente está aqui, para quem, eu até falo, para quem vai ler esse livro daqui a um tempo, vai ver que o João foi muito feliz da forma que ele escreveu as coisas. É claro que tem coisas que a gente. Hoje a gente pode até discordar, que o tempo passou. Nós negros podemos discordar do que se conta, casos ao nosso respeito, porque pô, não é bem assim. Mas quem escreveu foi um historiador branco. Não digo no caso do João, porque o João é um livro de De 40 anos o atrás. livro tem 40 anos, né? E no caso do João Baldas, é esse homem genial que escreveu o Brasil de uma forma que ninguém escreveu, né? Ele veio trazendo o Brasil ali, falando, começando ali, contando a história indígena, é, contando a história do povo negro e contando a história dos holandeses, dos portugueses. é, esses chegam depois, né? Então, eu acho que a gente está muito pouco ainda. Ainda mais quando se trata de. A gente foi levado, a gente foi levado a numa direção que a gente tem que sobreviver de umas formas muito apertadas. Aí você tem que tocar, cantar, dançar, assoviar, chupar cana, para você sobreviver esse um. Não, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo usar grupos de, de fortalecendo as nossas irmandades. É nessa hora que o branco assusta quando vê muito preto andando junto. E por que o preto está andando junto? Ele não está andando junto para guerrear, não. Ele está andando junto só simplesmente para se fortalecer. Então você chega num lugar onde você vê um grupo de negros andando junto, o branco assusta, você vê ele até andando de lado com medo de ser assaltado ou acontecer alguma violência, que inclusive hoje em dia isso acontece até ao contrário. A violência branca contra o negro é muito maior. Né? Então, tudo isso, eu estou falando dessa nossa história para voltar a falar de arte, né? Porque muitas das artes que a gente tem no Brasil hoje, ela pertence ao povo negro. Ela é do povo negro. Desde a bossa nova ao funk brasileiro. É tudo nosso, tudo nosso. Mas, no entanto, o cara pálida, ele tem a facilidade de pegar tudo que a gente criou um dia, que a gente trouxe um dia. Quando eu falo que a gente trouxe, é porque vem mesmo na bagagem dos meus ancestrais, dos meus antepassados. Vem tudo de lá. Gente, vem E se tudo de apropria, lá. né? Vem tudo de lá. Se quiser, vai ficar com a tarantela italiana, vai ficar com. Isso eles não pegaram.
Sabe a tarantela italiana, que é do Sim, Pandeirinho? sim. Isso eles não pegaram, né? Sei lá, um flamenco e espanhol, isso eles não pegaram. Mas pegaram exatamente o que a gente trouxe. Então, eu acho que nessa hora eles tinham que baixar a cabeça e entender, sim, que toda a arte que se faz nesse Brasil, inclusive das pinturas, das sancofas, das artes plásticas, não veio de outro lugar. Não veio. Alguém teria que me provar alguma coisa aí de diferente de onde veio. Então hoje a gente está caminhando para irmanar cada vez mais. E isso não só na arte. Porque eu falo assim, por exemplo, agora que estou de frente para você assim, eu vejo uma negra linda igual você, uma negra bonita igual você, que está na minha frente, por exemplo, agora, nesse momento, que não precisa ser artista. Não precisa ser artista, pode ser produtora. Até quando eu falo assim, né? Eu costumo dizer pra você, quando chega alguém e fala assim, eu não estou querendo ser artista. Não vai ser artista, não, cara, vai ser produtor. Produtor ganha mais. Eu falo assim, Ó, que depende, hein? eu falo assim, Ó, vai que ser depende. produtor. Eu estou falando de trabalhador. Estou falando de trabalhador. Eu estou falando de. Olha, Eu há estou falando de business. controvérsias, hein? Eu estou falando de business. Eu não estou falando de business de passar no tapete vermelho, não. Eu estou falando de trabalhador. Porque produtores igual você são trabalhadores. Então, por isso que eu falo assim, não, você não precisa de ser artista, você não precisa de ir para frente das coisas. Nós pretos temos que ocupar todos os lugares que a gente tem direito. Todos. Não só dentro da arte. O que a gente quiser. O que a gente quiser. Mas a gente tem que fazer isso o mais urgente possível. Tomar conta de tudo. Sem precisar também de ser exterminador de branco, saca? É só ocupar, ocupar o nosso espaço. Então eu falo, não, você pode ser cenógrafo, você pode ser. Eu estou falando isso dentro da arte, né? Claro, claro. Você pode ser cenógrafo, você pode ser figurinista, você pode ser o que você quiser. Se você quiser. Isso dentro da arte. Fora da arte, você pode ser engenheiro, arquiteto, esse papo que a gente já sabe, que a gente pode ocupar todos os espaços que a gente queira. Então, assim, eu ainda acho que a gente está muito atrás ainda, mas existem umas áreas, tem lugares que a gente está se fortalecendo, que o branco pode preparar, que a gente vai caminhar nessa direção. E eu caminho na certeza de que talvez eu não veja, mas as minhas netas vão ver. Eu caminho com essa vontade. As minhas netas vão ver, as minhas netas vão estar em lugares que os brancos vão ter que afastar, sim. Mesmo eles Tem que abrir espaço. Né? Mesmo eles detendo o poder econômico. Porque o poder econômico está com eles. Aí o menino falou assim, mas você dá muito. Algumas pessoas falam, você dá muita bola para branco. Então, não é que eu dou bola para branco. Se o dinheiro está com ele, eu vou estar com ele, vou estar perto dele. Porque eu tenho que tirar dele. O dinheiro não está com a gente. O dinheiro está com os brancos. E isso é real, não dá para você pensar diferente. Se o dinheiro está com o branco, aí eu sou leléu. Eu tenho que ser leléu. Saca? Você sabe quem é Leléu, né? Leléu é um personagem que eu trago dentro desse nosso espetáculo Viva o Povo Brasileiro, que eu tenho que dar um jeito de ser capoeira Angola, que é aquele que tá ali, ó, de cabeça baixa, mas de olho no duodeno do camarada, porque na hora que ele der o primeiro golpe, ele tem que ser vitorioso. Estou falando, usando uma coisa. Não, perfeito. Eu estou usando uma coisa, uma história de violência, mas é a onda do capoeira, que te olha de cabeça para baixo, te olha, ele vira de cabeça para baixo e ele está olhando no seu olho, né? Então, quando eu coloco essa forma de ser leléu, é aquele camarada esperto que consegue ser inteligente o suficiente, trabalhando
multiplicado, porque normalmente, no caso do preto, a gente tem que trabalhar multiplicado e trabalhando muito mais para ganhar menos. Exato. Essa é uma história que eu estou contando e que o João Baldo conta, que essa história é velha e todo mundo sabe dela. Tem gente que finge que não vê, mas é isso. A gente, dentro desse nosso universo de povo brasileiro, e aí quando agora eu falo de povo brasileiro, eu já não estou falando nem do livro mais, não estou falando nem do texto mais, eu estou falando do povo brasileiro mesmo, que é o verdadeiro povo, que é aquele que constrói, que construiu esse país. Aqueles que construíram a história desse país e eles não fazem parte da história. Se você pegar a história do Brasil para ler, eu sou de uma época em que, não, que eu via uma história, que eu contava só a história de Louro. Exato. Eu só lia história de Louro. Era tudo de branco. Eu falei assim, puxa, onde é que eu tô aí? Né? Então eles conseguem fazer a gente não sentir parte dessa história. Né? Então consegue concentrar a gente num gueto, ou num beco, ou num morro, que isso é bom também, porque a gente, quando eu estou falando que é bom, porque a gente se fortalece ali dentro e desce. E a gente pode descer com força, porque a gente consegue irmanar ali dentro de um gueto, né? Dentro de um beco, para a gente fazer as nossas confabulações e sair de volta. Aí já me lembra os malês, que tinha ali os conhecimentos deles e faziam reuniões fechadas para poder sair para a luta. Por isso eles foram exterminados, porque tinha poder de sabedoria muito grande esses pretos malês. E hoje a gente sabe que nós temos uma força legal para pensar, não só com a arte, mas pensar com a cultura, com a cultura brasileira, através das manifestações religiosas ou não, né? Para sair, debater, combater, enfrentar como baleia toadeira. Baleia toadeira, né? Eu acho que a gente tem muito que pensar, que ainda falta muito, mas cabe a gente, nós de cá, nós preto, ir à luta, avançar, e cabe também o branco entender de reparação. Entender que eu fico pensando, poxa, as pessoas brancas batem no peito com um orgulho tão grande de ser brasileiro. Bate no peito com um orgulho. Não, porque eu sou brasileiro, essa formação desse nosso país. Mas muito branco bate no peito. Mal sabe ele que quem matou, quem exterminou, quem sacaneou o preto foi o avô dele, o bisavô dele, o tataravô dele. Aquilo que ele herdou é fruto de muita sacanagem. Né? Então ele tem uma herança manchada com sangue. Falar manchada com sangue, eu fico pensando que a nossa bandeira do Brasil, ela tinha que ter uma tarja vermelha. A maioria das bandeiras africanas tem, acho que só tem uma bandeira africana que não tem vermelho. Tem, eu não sei que país que é, mas tem um único. Eu não me lembro se é Etiópia. Não sei se, só uma que não tem. Eu acho que a bandeira do Brasil fala essa coisa do vermelho, do sangue, né? Que as pessoas herdam umas heranças manchadas de sangue. Isso é verdade, isso é real. E nós precisamos pôr uma tarja vermelha na bandeira do Brasil. Porque esse país foi construído em cima de muito sangue. Muito sangue. Você sabe que, conversando com a atriz Ju Colombo, que também é parte integrante do elenco do musical Viva o Povo Brasileiro, ela estava falando do nosso trabalho de construção e reconstrução de autoestima também. Né? Que para além da luta diária de qualquer pessoa negra no país, ainda tem um trabalho de reconstrução de uma autoestima que foi destruída ao longo dos anos. Né? Então, fazer com que as pessoas se reconectem, né, com a sua força e ancestralidade, se reconectem com o seu poder, com a sua potencialidade, é algo que não
não está aí dado para toda a população negra do país. Tá para algumas pessoas negras do país que são pessoas que, nesse momento, estão mais ativas dentro de um processo de importância racial, de discussão sobre racismo, mas ainda não de forma ampla para toda a sociedade, né? A gente ainda tem dentro do nosso processo histórico pessoas que nem querem se reconhecer negras, né? Que têm uma dificuldade de aceitação porque sofreram demais, porque já passou por muita coisa. Sim. E é uma reconstrução difícil, dolorida, sofrida, interna, muito pessoal, inclusive, que Sim. passa por lugares de cura, né? A gente precisa passar por processos de cura, e isso não é um processo simples e muito menos rápido. Mas entendo o que você diz, que a gente tem muito para caminhar, e tem mesmo, né? Quando a gente lê o livro é que a gente pensa, nossa, em quanta coisa a gente ainda se assemelha com o que a gente está conversando aqui de 40 anos atrás. Na verdade, 40 anos atrás, que o livro foi escrito, mas de uma narrativa muito anterior. Muito anterior. Né? Então, a gente ainda vive situações parecidas em várias esferas, assim, em muitos lugares. E aí você se entristece de ver o quanto a gente ainda vive, né? Todas essas coisas. Tem a invisibilidade. A invisibilidade. Tem esse racismo. Você sabe que alguém um dia me contou, eu não sei quem, é triste assim de lembrar, mas quando me contaram isso, eu era ainda muito jovem, eu era adolescente ainda, assim, já. Que o nosso racismo, ele é tão terrível. Ele é pior do que o dos Estados Unidos, o nosso racismo. Porque nos Estados Unidos, o camarada olha na sua cara e ele pega uma arma e aponta para o seu olho. Você está vendo quem tá atirando em você. Aqui não. Aqui no Brasil, a arma vem na nuca. Você não sabe quem tá nessa... Quem é o racista ali perto de você. E é tão bom você lidar com uma pessoa que você sabe que ela é racista, porque você sabe até se defender. Você sabe até ficar de lado dela. Se você souber quem é declarado. Mas a gente vive num país onde o racismo está aí e ninguém é racista. E ninguém é racista. Eles estão aí matando preto e ninguém é racista. Esses dias atrás eu estava em Barbacena, num lugar onde tinha uma colônia um manicômio, né? Onde em Barbacena tinha a tradição de receber loucos de tudo quanto é lugar desse nosso Brasil, que muitos deles nem eram loucos, muitos deles só eram pessoas que iam na contramão de uma sociedade, chamava de louco e colocava lá dentro desse... Trancava dentro desse manicômio. E dentro desse manicômio a gente encontra lá uma maioria negra, dentro dos manicômios. Dentro das prisões a gente encontra uma maioria negra. E aí sucessivamente vai. E aí você entra numa repartição de trabalho de uma grande empresa, por exemplo, você sai andando, tem pessoas que estão ali limpando a lixeira ali. Tem pessoas que estão do seu lado limpando o chão. Você olha para ela, ela é uma pessoa negra. As pessoas passam por essas pessoas, é incapaz de dar bom dia. Exato. Não dá bom dia. A pessoa está ali limpando o chão para ela passar. A pessoa não dá bom dia. Por outro lado, quando você dá bom dia para uma pessoa dessa, ela rosna para você. Porque o maltrato é tanto. Por que você vem me cumprimentar agora? É bom dia? A coisa passa dessa forma, porque o maltrato é diário, né? A invisibilidade, você não ser enxergado nesse nosso universo que a gente vive hoje aí, isso te transforma também numa pessoa que se você pisar no calo dela, você mais dura, né? E é natural até.